dia para você aí de casa nessa terça-feira, 17 de julho. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. 11 horas e 30 minutos. Confira os destaques dessa edição. Mãe de jogador é resgatada após ser vítima de sequestro. Pediatra é agredida por pais de crianças dentro de hospital. Acidente em Serra deixa 8 mortos em Minas Gerais. Bancária morre após procedimento estético com médico sem registro. E Brasília testa ponto de ônibus ecológico para os usuários do transporte público. O RF com você está apenas começando. Apenas começando mesmo e seguimos assim até a 1 hora da tarde. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a saúde das unhas. Você sabia que algumas modinhas aí, como o alongamento em gel ou a retirada excessiva de cutícula, podem trazer graves problemas de saúde? Pois é, uma dermatologista vai estar aqui ao vivo para falar sobre esse assunto. Quer mandar sua foto, participar do programa? Então faça selfie aí, tem que ser assistindo aqui o RF com você e nos envia para o WhatsApp 19 971024854. Não esquece do seu nome e também a cidade. A polícia localizou a mãe do jogador Tyson no fim da tarde de ontem, horas após ter sido sequestrada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 4 pessoas foram presas. Rosângela Barcelos Freda, de 56 anos, é a mulher que aparece nesta imagem. O sequestro foi gravado pelas câmeras de segurança da casa em que mora. Ela conversa com um homem que entrega um buquê de flores. Tudo acontece de tarde. De repente, um carro se aproxima devagar e para. Começa a correria. Rosângela sai às pressas. O homem entra armado atrás dela. Outros 2 também passam pelo portão na direção da casa da vítima. O homem que entrega as flores e que atraiu Rosângela até o portão sai. Na sequência, os 3 sequestradores retornam com a vítima já dominada. Familiares dela, em um gesto de desespero, tentam evitar a ação dos homens armados. Rosângela é colocada dentro do carro dos criminosos e levada. A polícia encontrou o cativeiro onde estavam escondidos os suspeitos do sequestro. O local fica em um sítio no interior de Pelotas. Foram apreendidas armas, munição e drogas. 3 homens e uma mulher foram presos. A mãe foi levada até a delegacia para prestar depoimento à polícia antes de voltar para casa. Ela chegou com o rosto coberto. O filho dela, Tyson, começou a carreira no Internacional. Atualmente atua em um time da Ucrânia. O atleta foi um dos convocados pelo treinador Tite para a Copa da Rússia, mas não chegou a jogar. De férias em Pelotas, ele não estava em casa quando ocorreu o sequestro. E uma pediatra foi agredida pelos pais de uma criança em uma clínica de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O relógio marca 2h45 da madrugada. A médica de plantão sai de uma sala e caminha pelo corredor. Uma mulher com uma criança no colo aparece. E a pediatra é surpreendida com tapas. Em seguida, um homem surge e também participa da agressão. Ele é o pai da criança, que é deixada no chão do corredor enquanto a briga continua. Estas fotos mostram as marcas da agressão. A pediatra explica que tudo começou porque os pais não aceitaram o diagnóstico. Expliquei que não era possível internar, não seria necessário, na verdade, internar, porque a criança só estava com um quadro febril há menos de 6 horas, sem nenhum foco infeccioso, não tinha um diagnóstico para ser fechado ainda. A Polícia Civil investiga o crime de lesão corporal. O casal já foi identificado. O advogado Paulo Ricardo Rodrigues e a mulher dele, Natália Jesus da Silva, explicaram o motivo da briga. Eu fiquei questionando, eu falei, eu preciso que você atenda meu filho, eu preciso que você diagnostique meu filho, eu preciso que você faça alguma coisa com meu filho. Eu falei, eu sou fisioterapeuta, ele é advogado, você é médica. Você tem que ter um plano B para isso. Eles também procuraram a polícia e registraram uma ocorrência por omissão de socorro. O casal entrou na justiça contra a médica e o hospital. Eles pedem uma indenização de R$30 mil. Caso muito grave em que nós do CREMER, junto com a Sociedade de Pediatria, damos todo o apoio necessário a essa colega que sofreu uma injustiça muito grande. Esse caso chama a atenção para a falta de segurança dentro dos hospitais, principalmente os públicos. De acordo com uma pesquisa feita pela Fiocruz, 1
Há 5 médicos e enfermeiros sofrem agressões físicas, verbais, ameaças de morte e xingamentos todos os dias só no município do Rio de Janeiro. Do total de 1.800.000 profissionais da saúde no país, quase 20% já sofreram violência no trabalho. 65% foram vítimas de violência psicológica, 26,3% de violência racial e 15,6% foram agredidos fisicamente. O principal é as condições que hoje a nossa população está sendo atendida, principalmente nas grandes emergências. E na hora da educação, aí os professores também, né, são agredidos. E durante a fuga da polícia, bandidos acabaram se envolvendo em um acidente em São Paulo. O carro tinha sido roubado minutos antes do acidente. O impacto foi tão forte que este caminhão que estava estacionado virou e atingiu um segundo carro que também ficou amassado. A dona do carro roubado, que era mantida refém, ficou no meio do tiroteio. Só os criminosos se machucaram. Eles estavam fugindo da polícia naquele carro ali, quando perderam o controle da direção e bateram no caminhão. Na fuga ainda trocaram tiros com os policiais. Um criminoso morreu e outros 2 ficaram feridos. O 4º ladrão foi preso em flagrante. A ideia dos criminosos era fazer saques com os cartões da vítima. Mas uma testemunha viu quando a mulher foi rendida e passou a placa do carro para a polícia. Os motoristas dos carros envolvidos no acidente não se machucaram. Os policiais apreenderam a arma falsa e um revólver usados no crime. E olha, 8 pessoas morreram em um acidente envolvendo 11 veículos em Minas Gerais. O acidente ocorreu na descida de uma serra. Horas depois do acidente, os bombeiros começaram a retirar os destroços para tentar localizar mais vítimas e liberar a pista. As vítimas eram atendidas por equipes do SAMU e encaminhadas para hospitais da região. O helicóptero da Polícia Militar foi usado para transportar as pessoas em estado mais grave até Montes Claros, principal cidade do norte de Minas. Até o momento, 6 vítimas foram trazidas para a Santa Casa de Montes Claros. Segundo a assessoria do hospital, o estado de saúde de 5 delas é estável. Já um rapaz de 25 anos está internado na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. Ele teve 90% do corpo queimado e o estado dele é considerado gravíssimo. Ao todo, o acidente envolveu 11 veículos, 4 carros, uma ambulância, 5 carretas e um ônibus lotado. A batida foi nesse trecho da BR-251, conhecido como Serra de Francisco Sá. A polícia informou que uma carreta parada em local proibido teria causado o acidente. O caminhão, o veículo estava quebrado na serra e alguns veículos atrás conseguiram parar e um caminhão não conseguiu parar. Seu Eliomar é o motorista da primeira carreta atingida pelo caminhão. Porque se eu demoro, se eu atraso 10 metros, pega verde cheio. O motorista do ônibus mostra o estrago causado pela batida no fundo do veículo. Além dele, havia cerca de 45 passageiros no ônibus. A maioria é de Grão-Mogol e seguia a viagem para Montes Claros, cidades que ficam a 150 quilômetros de distância do norte de Minas Gerais. O motorista conta que viu a carreta parada no local desde a noite de sábado. Passei subindo aqui, ela já estava lá. Já estava aí parada? Já estava parada, quebrada, ali na curva, sem sinalização nenhuma. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a velocidade máxima nesse trecho da pista é de 60 km por hora. O local é bem sinalizado e há fiscalização. Até o mês passado, já foram registrados 71 acidentes na BR-251, com 123 feridos e 21 mortes, a maioria nesse local. Tragédia, hein? E uma bancária identificada como Lilian Calisto, de 46 anos, morreu após passar por um procedimento estético na Barra da Tijuca. A morte é investigada pela Polícia Civil. A bancária Lilian Calisto, de 46 anos, saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para fazer um procedimento estético nos glúteos, em um bairro nobre do Rio de Janeiro. O responsável foi o médico Denis Furtado, que se dizia especialista na área há 15 anos, muito conhecido nas redes sociais. Segundo familiares, Lilian fez o procedimento estético no fim da noite de sábado na cobertura residencial do médico na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Logo após a aplicação da substância Metacril, ela começou a passar mal e foi deixada pelo suposto especialista em um hospital particular, que fugiu logo em seguida. A vítima morreu na madrugada do domingo. Pela informação que a gente tem, ele não tem CRM para atuar no estado do Rio de Janeiro.
e o CRM dele não é para cirurgião plástico. O Metacril é um implante injetável, não absorvido pelo organismo. O material é parecido com o acrílico, composto por microesferas e usado para fazer preenchimentos corporais e faciais, mas oferece inúmeros riscos. Para este cirurgião plástico, o procedimento deve ser feito em condições seguras e por um profissional especializado. Sempre é preciso fazer em ambientes hospitalares que tem todo o arcabouço necessário para proteção e cuidado da vida da paciente. Uma perícia na casa do médico Denis Furtado constatou que o local não tinha condição necessária para a realização do procedimento. Ele já é considerado foragido da Justiça. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar os fatos. A busca da idade, né? Olha o que dá. E falando nisso, aumentou o número de processos na Justiça envolvendo erro médico. Você vai ver agora alguns exemplos desses casos. Juliane e Luiz Felipe entraram na Justiça há um ano. Depois de passar por vários especialistas, o casal teve certeza de que a filha poderia ter tido outra perspectiva se não fosse a negligência médica. Eles contam que a mãe chegou ao hospital em trabalho de parto. Os plantonistas indicaram que ela esperasse o médico particular da família. O casal diz que enquanto esperava, não foram feitos exames importantes para conferir a saúde da bebê. Quando Sophie nasceu, era tarde. Ela sofreu paralisia cerebral. Eles não aferiram a frequência cardíaca dela, ela começou a entrar em sofrimento, o líquido amniótico não estava transparente e fez uma lesão cerebral por conta de falta de oxigênio. Hoje, os custos do tratamento chegam a quase R$7 mil ao mês. Sophie não tem expectativa para desenvolver a fala nem os movimentos. O quadro é irreversível. Os remédios e terapias serão necessários para a vida toda. Ela toma 2 anticonvulsivantes, ela usa fralda até hoje com 3 anos. E vai usar por muito tempo. Bastante. O caso de Sophie é apenas um de 2080. Em 2017, houve um boom de processos envolvendo erro de conduta médica na Justiça do Estado de São Paulo. Segundo o Tribunal de Justiça, o número de ações cresceu 390% de um ano para o outro. Em 2016, foram 424 ações. Em 2017, o número quase quintuplicou. Até junho deste ano, 882 pessoas entraram na Justiça por negligência médica no estado. Os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 4 anos, quase 60 mil ações envolveram erros médicos no Brasil. Existem complicações, que são complicações da profissão, da ciência médica, e isso, sem dúvida, é muito diferente do erro médico. Não é? Que é a situação em que algo diferente poderia e deveria ter sido feito e que não foi aplicado, portanto, a melhor técnica para a situação, a técnica, o tratamento, o conhecimento que era necessário para a situação em especial. Fábio é médico e advogado. Ele explica que o maior problema é que os erros na medicina envolvem consequências que podem ser irreversíveis. Quem perde uma pessoa ou precisa conviver com as sequelas pela falta de cuidado, competência ou até imprudência de profissionais da saúde pode recorrer à justiça. O criminal é quando há algum tipo de crime, né, envolvido, e aí você pode ter, no caso de erro médico, lesão corporal, pode ter até homicídio culposo, nos casos em que há morte, né? No civil é uma indenização pecuniária, então uma indenização monetária que vai se buscar na justiça, e administrativamente, no caso dos médicos, nos conselhos regionais de medicina. É preciso juntar provas. A principal delas é o prontuário médico. Nele devem ter todas as informações sobre o paciente, detalhes do atendimento, os exames feitos e até o procedimento adotado pela equipe médica. É direito de todo paciente ter acesso ao prontuário. Como ele tem valor de documento, não pode ser rasurado. O paciente pode recorrer à Defensoria Pública caso não tenha recursos para pagar um advogado. Guardar todos os exames, receituários e recibos também é fundamental. O processo, como qualquer outro, pode demorar anos para chegar à sentença final. Juliane e Luiz Felipe têm consciência disso.
mas esperam que um dia o julgamento, além de melhorar a qualidade de vida da filha, sirva de aprendizado. Claro que a gente não vai ter uma filha saudável de volta, mas a gente precisa de uma estrutura para mantê-la, né? Bom, vamos mudar de assunto agora. Diante do aumento no número de furtos e roubos em lojas, cresceram também as tentativas dos empresários para se proteger das ações criminosas. Vale até treinamento de funcionários para aprender a lidar com situações assim. Repare no flagrante desta mulher que está com uma bolsa rosa na mão. Ela começa a arrastar uma caixa de produtos com uma das pernas e depois passa a fazer isso até a frente da loja. É quando aparece um rapaz. Ele pega a caixa e vai embora. O furto foi uma loja de acessórios femininos na zona leste de São Paulo. A loja de doces da Michele também fica na zona leste e já foi alvo de vários furtos. A gente tenta prevenir, né, com câmeras, ficando de olho, mas é inevitável, sempre tem, né, um furto aqui, outro ali. Michele instalou 32 câmeras de monitoramento. Nem o sistema de segurança inibiu a ação dos ladrões. Volta e meia eles aparecem por aqui para deixar a comerciante no prejuízo. Este flagrante é do ano passado. Duas mulheres pegam vários sacos de bombons de uma prateleira. Elas furam com os dentes as embalagens para tirar o ar. E em seguida colocam os bombons embaixo das saias. A gente enfrenta uma economia que não está muito boa para o comércio hoje em dia. Então, o comerciante hoje em dia não consegue lucrar tanto no produto. A gente tem uma margem pequena, então qualquer tipo de prejuízo prejudica, né? Em Osasco, na Grande São Paulo, o circuito de câmeras flagrou um homem e duas mulheres cometendo o crime em uma loja de alimentos. Eles se passam por clientes, parecem procurar algum produto. Em determinado momento, enquanto o casal dá cobertura, a moça loira pega 11 caixas de chiclete e coloca na bolsa. Os três saem sem pagar. Os funcionários só deram falta da mercadoria quando o trio já tinha ido embora. O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo mede esse prejuízo causado por ladrões e diz que as perdas aumentaram de 2,25% em 2015 para 2,89% em 2016, o último dado disponível. Ele é um número amplo do mercado como um todo. Dentro da linha de vestuário, em especial de produto granular, de produto pequeno, dentro da linha de cosmético, esse número ele é maior. Para este presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, o prejuízo é maior para os comerciantes que vendem mercadorias mais atraentes aos ladrões, com preços médios e de fácil revenda. Na loja, no dia a dia, a gente percebe de 5 a 6 de perda somente de furto. Nos 5 primeiros meses do ano, já houve 213 mil registros de furtos no estado de São Paulo. As perdas crescem em épocas de crise econômica. Marcelo dá cursos de prevenção de perdas para lojistas. O tema desta aula é furto. Ele explica quais as técnicas mais usadas pelos ladrões para saírem com os produtos sem serem percebidos. Outra forma é a troca de etiquetas de código de barra e preço. Outro alerta é para as táticas que os ladrões usam para ludibriar os funcionários de uma loja. O indicativo é quando você percebe que entra muitas pessoas ao mesmo tempo na loja. E todas elas tentando com características de distrair a equipe. Algo parecido aconteceu nesta farmácia na zona leste de São Paulo. Duas mulheres tentam distrair a atendente. Uma delas vai para trás da prateleira, enquanto a outra pede informações sobre produtos à funcionária. Quando finalmente uma delas distrai a vendedora, a comparsa começa a pegar os produtos. Ela coloca dentro da calça e do casaco. Depois sai andando tranquilamente. Outra dica para as funcionárias no curso é não deixar os produtos dispostos de forma a impedir que se perceba um furto. Nós vendemos esse produto, não deixa o produto aqui atrás, puxa para frente o produto. Quem participa do curso sai muito mais preparado para impedir a ação de ladrões. Cada vez mais estamos sendo treinados para diminuir esse tipo de ação. É importante que todos estejam bem atentos para que isso não ocorra. Porque somente a tecnologia aliada ao treinamento de pessoas no varejo faz com que a perda por furto se diminua. Atenção e prevenção. Armas cada vez mais importantes para os comerciantes não ficarem reféns do prejuízo causado pelos ladrões.
Gente, cara de pau, né? E o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma norma da Agência Nacional de Saúde que fixava em até 40% a taxa de coparticipação dos planos de saúde. A decisão foi tomada em caráter liminar pela ministra Carmen Lúcia. A decisão foi da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, mas ainda é provisória. O assunto será analisado pelo relator, o ministro Celso de Mello, e pelo plenário do STF, que está em recesso até agosto. Por enquanto, um alívio para quase 25 milhões de brasileiros, que têm planos de saúde com coparticipação, quando além da mensalidade é pago uma parte do custo de cada procedimento. Para a presidente do Supremo, saúde não é mercadoria e direitos conquistados não podem ser retrocedidos, sequer instabilizados. A ação tinha sido proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Este tema, na nossa avaliação, ele deve ser avaliado e deve ser submetido ao Congresso Nacional. É prerrogativa legislativa. A ANS não pode legislar sobre um assunto desta importância, desta magnitude e que está, sem dúvida nenhuma, na nossa avaliação, onerando todos os consumidores, todos os detentores de planos de saúde. Essa resolução da ANS, que foi questionada, prevê que beneficiários de planos de assistência à saúde poderão pagar até 40% do valor de procedimentos como consultas, exames, no modelo de coparticipação. Também houve a previsão na modalidade de franquia para firmar novos contratos de assistência à saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, informou que foi notificada e que a decisão foi encaminhada à Advocacia Geral da União para que sejam tomadas as providências cabíveis. A Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que ainda vai analisar a decisão do STF. Dona Sandra, que é aposentada, e o marido já pagam quase R$2.000 por mês de plano de saúde. Com a mudança proposta, a conta seria quase impossível de pagar. É um absurdo, né? A gente já paga o plano já é bem alto, né? Que a gente paga por mês. E agora vamos falar sobre o trânsito de Campinas. Foi divulgado um balanço com as multas mais cometidas na região central e que não escaparam das câmeras de monitoramento da INDEC. Na reportagem de Vinícius Boer, você vai ver inclusive qual é o local com o maior número de flagrantes de irregularidades. Em 6 meses, as câmeras flagraram 590 irregularidades no trânsito. Os dados são da empresa responsável pela fiscalização. Em média, 3 multas foram aplicadas por dia no primeiro semestre. O monitoramento acontece desde novembro do ano passado em 15 cruzamentos da região central de Campinas. O cruzamento campeão em número de multas é esse da Avenida Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina. Nesse trecho é proibido mudar de pista, como está informando ali na placa, mas 185 motoristas foram flagrados e multados por essa infração. Uma média aí de 1 multa por dia. Em 10 minutos, nossa equipe de reportagem flagrou 3 casos. Esta moto, que deveria seguir na faixa da esquerda, mudou para a direita e por pouco não provocou um acidente. Em segundo lugar no ranking ficaram as multas por estacionar em local proibido, com 178. E em terceiro, parar em vagas de carga e descarga, com 139. Os flagrantes deram prejuízo a alguns motoristas de Campinas, mas nas ruas o combate ao desrespeito no trânsito é visto com bons olhos pela população. Lógico, eu acho que tem que ter bastante fiscalização. Eu acho importante porque ajuda a manter a fiscalização e ajuda a manter que você faz para as pessoas respeitem mais as leis de trânsito. Eu acho importante. Tem que fiscalizar, porque como que você chega no sinal desse e está todo desorganizado, você só tem a perder com isso. Você entendeu? Então tem que fiscalizar isso aí, sim. Eu acho que está correto isso, sabe? Eu acho que é uma forma de punir determinadas pessoas, né? Que não cumprem com seu amor à pátria, a tudo, né? Os funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente removeram os pneus que foram retirados do Rio Piracicaba por voluntários. Olha só a sujeira.
As imagens mostram filas do material às margens do rio. Ao todo, 613 pneus foram retirados da água. Cerca de 80 pessoas fizeram parte do mutirão organizado pela Associação dos Pescadores Esportivos de Piracicaba para limpar o rio. Boa parte dos pneus estava submersa e já coberta pela terra no fundo do rio. Durante a ação, foram encontrados diversos outros objetos descartados de forma irregular na água. Todo o material foi levado para uma empresa de reciclagem da cidade. Imagem impressionante, né? O meio ambiente, claro, agradece. E um frigorífico teve que ser desocupado após um vazamento de amônia em Minas Gerais. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o vazamento do produto químico. Apesar do susto, nenhum funcionário teve contato com a amônia. Na frente da empresa havia muita gente. Moradores mandaram imagens do corre-corre e do atendimento feito pelos socorristas do SAMU. Neste outro vídeo, os funcionários estão sentados do lado de fora do frigorífico. Os bombeiros também foram acionados. No início da noite, a situação já havia sido controlada, mas os bombeiros e a polícia militar permaneceram no local para ouvir explicações sobre os motivos do vazamento da amônia. Essa amônia é utilizada para refrigeração da carne e ocorreu na parte das caldeiras. Apesar do forte cheiro de amônia na hora do incidente, apenas uma pessoa precisou ser levada para o hospital. A empresa emitiu uma nota dizendo que houve um vazamento em uma válvula de pressão e que será feita uma perícia para avaliar e identificar o motivo desse vazamento. Ainda segundo a empresa, na hora que o alarme foi disparado, equipes dos bombeiros e também da CEMAD foram chamados para dar apoio. E os 350 funcionários da empresa foram dispensados do trabalho o resto do dia. E a promotora Gláucia Maria da Costa Santana, que investiga as exonerações em massa na gestão de Marcelo Crivella, teve o filho nomeado na administração do ex-prefeito Eduardo Paes. Profissional de educação física, Glauco Costa Santana foi nomeado para um cargo na Casa Civil. Glauco da Costa Santana, que é visto nesta foto, postada em uma rede social, tinha apenas 28 anos de idade quando foi nomeado para um cargo em comissão no início de 2016, poucos meses antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. A informação foi revelada em uma reportagem do jornal carioca O Dia. Glauco é filho da promotora de justiça Gláucia da Costa Santana, que investiga supostas irregularidades envolvendo o prefeito Marcelo Crivella. Glauco foi indicado pela gestão do então prefeito Eduardo Paes para uma função de assistente na Secretaria da Casa Civil, como comprova o Diário Oficial do Município na edição do dia 1º de fevereiro de 2016. O que chama a atenção é que Glauco é formado em Educação Física e a Secretaria da Casa Civil trata de assuntos estritamente políticos e administrativos da Prefeitura. É uma das pastas mais importantes para a gestão municipal. A pergunta que fica é: o que um educador físico fazia na Casa Civil? Qual era de fato sua função? O salário pago para Glauco da Costa Santana até o dia 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 8.460. Segundo esta gerente de recursos humanos, no mercado de trabalho, o salário médio de um assistente na área de educação física não passa de R$ 3.000. É muito difícil você ter alguém nesse cargo com uma posição de confiança, porque a nomenclatura do cargo está até incoerente, né? Se você parar para pensar, é um cargo de confiança, mas o nome é assistente. O salário recebido por Glauco era formado por remuneração de quase R$ 7.000 e mais um adicional para cargos de confiança, chamado de DAS, de quase R$ 1.600. Para este jurista e professor de direito, é uma falha na administração pública que gera distorções. Infelizmente, na atual estrutura da administração pública municipal, estadual e federal, não há critérios objetivos para a definição de valores e de pessoas que recebam mediante um cargo de confiança ou em comissão.
Então, esta incerteza jurídica, esta falha jurídica, esta lacuna jurídica levam a situações que podem causar uma desproporcionalidade, distorções e até injustiças. À época da contratação, o secretário da Casa Civil era Guilherme Schileder. O ex-secretário foi citado em uma delação premiada. O marqueteiro Renato Pereira disse ao Ministério Público Federal que recebeu de Guilherme Schileder 11 milhões e 400 mil reais em Caixa 2 para a campanha da reeleição do então prefeito Eduardo Paes. A promotora de justiça Gláucia da Costa Santana, mãe de Glauco, atualmente investiga as supostas irregularidades durante a atual gestão da prefeitura trazidas à tona por um jornal do Rio de Janeiro. Entre elas, a realização de uma suposta reunião secreta com 250 pessoas e convocada por aplicativo de mensagens. Também o possível oferecimento de vantagens nos mutirões de cirurgia de catarata, onde sobram vagas. A reportagem motivou um pedido de impeachment na Câmara, articulado por poucos vereadores da oposição. Na última quinta-feira, a maioria dos vereadores arquivou a denúncia por um placar folgado. Para este jurista, a promotora Gláucia da Costa Santana não poderia estar à frente da investigação. Em razão do filho da promotora ter sido exonerado no final do governo de Eduardo Paes e de ter exercido um cargo de confiança, a prudência manda que ela não investigue, que ela transfira o caso para uma outra promotora, para uma outra promotoria. Uma apuração que fica comprometida por causa da possível falta de imparcialidade da promotora. A minha avaliação é que a postura da promotora de fazer essa investigação, ela gera uma suspensão que não é saudável dentro do processo, né? A gente, sem questionar qual é a boa-fé da promotora, que ela pode realmente estar agindo de boa-fé, o fato dela parecer suspeita, parecer que ela está tendo uma atuação política, ela tira um pouco da credibilidade da investigação. Bom, e o número de tiroteios no Rio de Janeiro aumentou. E o que chama atenção é que isso aconteceu mesmo durante os 5 meses de intervenção federal. Este vídeo exclusivo mostra uma bala que atingiu o teto do quarto onde dormem um casal e a filha de 4 anos, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Foi a segunda vez que isso aconteceu. A bala atingiu a casa depois que traficantes tentaram impedir o avanço das forças de segurança. 4.500 militares foram para as ruas. Foi o maior efetivo já empregado em uma operação desde o início da intervenção federal, em fevereiro. Parte do comércio não abriu as portas. 5 pessoas foram presas e 3 armas apreendidas. Nós temos um cronograma já detalhado até dezembro, 31 de dezembro, que é a nossa expectativa, o decreto está vigindo até lá, de que encerre as operações. No complexo do Alemão, na zona norte do Rio, muitos tiros. A principal avenida da região chegou a ser fechada. Um policial foi ferido na perna. Desde domingo, 5 homens foram mortos. Nos 5 meses de intervenção federal, houve um aumento daquilo que a população mais tem medo: o número de tiroteios e mortes. Em 150 dias de militares nas ruas, diminuiu a apreensão de fuzis em relação ao mesmo período do ano passado. Para mim não mudou nada, continua a mesma coisa. A violência continua a mesma, aliás, na minha opinião, até aumentou. Os números da intervenção no Rio foram divulgados por um observatório que analisa as ações das forças de segurança. Os especialistas questionam a eficiência das grandes operações nos últimos meses. Será que vale a pena dar um monte de tiros, matar gente, apreender 2 ou 3 fuzis? Ou era melhor apreender os fuzis antes deles entrarem nas favelas? Bom, daqui a pouco mais notícias. Bom, recado dado. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a saúde das unhas. Sua unha está descamando, é quebradiça. Será que pode ser micose, hein?
ou excesso de esmalte? Uma dermatologista estará aqui ao vivo para nos responder. Tem dúvida? Então pode mandar também já no nosso WhatsApp, 19971024854. Produção, temos algumas participações já? Temos? Posso chamar então? Vamos lá. Vou mandar alguns beijos aqui. Se você quiser mandar a sua selfie, pode também, viu? Faz e me manda. Tem que ser assistindo o RF com você. Beijão então para o Micael de São José do Brejo do Cruz, Paraíba. Fazendo joia pra tia. Beijão. O André de Acauã, Piauí. Beijão pra você também. Ótima terça pro Edu lá de Simões Filho, Bahia. A Roberta, a Larissa e o Flavinho de Formiga, Bahia também. Beijão pra família. Vanessa e Gabriela de Floriano, Piauí. Super beijo. Essas são as primeiras participações. Tem mais chegando aqui, viu? Você pode mandar também para o WhatsApp, assim como pode mandar também a sua pergunta, a sua dúvida sobre a saúde das nossas unhas. Fique comigo até 1h e vamos então para a reportagem do dia. Algumas modas na hora de fazer aí as unhas podem representar um risco à saúde. Você vai ver agora como evitar o problema. No conceito das brasileiras, quanto mais bem tirada a cutícula, mais bonitas ficam as unhas. Só que a prática pode se tornar um perigo para o corpo. Qualquer região que você traumatize do seu organismo cronicamente, você tem o risco de desenvolvimento de câncer ali naquela área. A cutícula é a proteção das unhas. Sem ela, a porta fica aberta para infecções por bactérias, vírus e fungos. E quanto mais você tira, mais o corpo produz. O correto, segundo a dermatologista, é empurrar ou só tirar superficialmente. Existem no mercado produtos para amolecer a cutícula. Assim, o risco de cortes diminui. Marcela supervisiona o trabalho da manicure, porque não gosta de unhas muito cavadas. Ela toma este e vários outros cuidados para a estética não se sobrepor à saúde. Louça com luva e hoje aprendi uma dica de colocar na ponta da luva algodão para não ressecar a cutícula. Vai fazer também? Vou fazer também. Para ter unhas saudáveis, a recomendação é não usar esmalte pelo menos uma vez na semana a cada mês. O que as pessoas mais antigas chamam de deixar respirar. Lixar só mesmo as extremidades. É que o corpo da unha perde espessura e fica fragilizado. Para dar força às unhas, há bases fortificantes e polivitamínicos. O certo é que cada pessoa, ao ir na manicure, leve a sua lixa de unha, o seu alicate, a sua tesoura e os seus esmaltes também. Magda tinha unhas quebradiças. Hoje ela segue um tratamento. Passa uma camada da base indicada pela médica antes de pintar as unhas. Ela também toma suplementos alimentares. Não quebra, não sei que eu quebre de verdade, mas como caía, como quebrava, não acontece mais. O problema é que nem todo mundo tem paciência para esperar o resultado dos tratamentos. E justamente quem tem unhas fracas e quebradiças, escolhe métodos como de esmaltação permanente e prolongamento com gel, porcelana e acrílico. O problema do alongamento é que normalmente você tem uma etapa anterior que é a de lixar a unha. E isso de você lixar a unha é uma parte protetora do nosso organismo, né? Então, ela protege o leito ilhal que está logo ali embaixo. Se você retira uma camada de espessura da unha para deixar lisinha, para receber aquele alongamento, você está tirando uma proteção do organismo. Esses procedimentos têm outro risco. Esta luz que seca o esmalte em gel são raios ultravioletas. A exposição excessiva pode levar a doenças como câncer. Por isso, antes das sessões, o recomendado é usar protetor solar. Foi o que provavelmente aconteceu com uma Miss nos Estados Unidos. Carolina Jasko não percebeu uma alteração nas unhas por causa das postiças que estavam sempre coladas por cima. E era melanoma, um tipo de câncer de pele. Esta manicure prefere não correr riscos. A gente coloca álcool 70 para higienizar a unha, né? Aí depois passa o protetor solar, por causa da cabine UV. Aí começa o procedimento, a cutícula, depois esbasta a unha, depois faz a colocação da unha de gel e vai todo o procedimento. Cuidados que a Luciana não tomou. Ela fez o alongamento pela primeira vez e reclama que as unhas quebraram e não cresceram.
Lucielen se achava livre de todos os perigos porque fazia as próprias unhas, mas mantinha o hábito de tirar o máximo possível as cutículas, até que se cortou feio. Arranquei muito dessa unha aqui e inflamou. Nessa que inflamou, saiu uma carne esponjosa. E aí, meu dedo ficou bem inchado, uma carne horrível aqui fora. Tentei passar pomada, mas não adiantou. Não adiantou, tive que ir ao médico para poder tirar essa carninha. Até hoje, a unha dela encrava, mas agora ela aprendeu a lição. Hidrata muito, fica dias sem esmalte e tira muito pouco a cutícula. Eu tiro mais cutícula superficial mesmo, não fico cutucando, né? Igual eu fazia antes, aprendi a lição. E aqui no estúdio recebemos então a dermatologista Eliane Diber para a gente continuar falando sobre esse assunto, esses cuidados, né? Hoje mais voltado para as mulheres, mas para os homens também, porque vamos falar de micose, que é muito comum em homens também, né, doutora? Olá, Marielle, obrigada pelo convite. Esse assunto é muito legal porque aborda uma série de coisas, e tanto para mulheres quanto para os homens. Para as mulheres, na verdade, incomoda muito, né? Você não ver uma unha bem feitinha, né, doutora? Ainda mais mulher que gosta de, né, tá sempre arrumadinha e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. A variedade de esmaltes hoje em dia, cada semana a gente quer estar com uma cor, né? Exato. E, na verdade, é saudável deixar sem o esmalte também, né, doutora? Olha, isso eu sempre falo para as minhas pacientes, porque quando você tira um esmalte e já coloca o outro, você resseca a unha, né? Tanto pelo removedor quanto pelo esmalte, às vezes ficam umas manchas branquinhas que às vezes as pacientes acham que é uma micose. Parece que vai até rachar, né? Exatamente, ela fica frágil, né? Eu sempre falo assim, a unha é como se fosse uma pele, ela precisa de hidratação também, né? Então você tem que tirar o esmalte, deixar uns dias sem e hidratar bem a unha também, como você hidrata a pele. Doutora, é possível realmente dar doenças graves no organismo aí, através da unha mesmo, quando a pessoa retira muita cutícula? Olha, Maria, então, como que funciona isso? O ideal é, como a gente já viu na reportagem, você não tirar muito a cutícula, tá? Tirar só o excesso. É uma proteção. É uma pro proteção. corpo mesmo. Na verdade, a cutícula é uma proteção contra fungo, contra bactérias, né? E em relação a isso, a gente pode ter alguma complicação? Sim, né? Nós falamos que é uma porta de entrada, tá? Então, quando você Aliás, tem até uma pergunta aqui, ó, perguntando se pode até matar, inclusive. Vamos falar que é muito extremo, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, principalmente se for uma pessoa que tenha diabetes ou um imunodeprimido, né? Que você pode, por exemplo, entrar uma bactéria, se for na mão ou nos pés, fazer uma erisipela e aí você complicar com uma infecção generalizada. Mas aí a imunidade tem que estar bem baixinha, a pessoa deixou a coisa andar, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Não é tão comum, mas pode acontecer. Quais os primeiros sinais que a gente olha para a unha e fala, poxa, não tá legal, tá acontecendo algo? Se for uma micose, geralmente você vê o descolamento da unha, tá? Nós temos uma imagem, inclusive, produção, vamos colocar primeiro a foto da mão com micose, daí você vai explicando, inclusive, as características. Nós temos aí, eu separei também com o pé, e algo muito comum no inverno, principalmente a frieira, que a gente vai falar também, doutora. Olha aí, ó, na mão, então, justamente assim fica. Olha, aí você vê aquilo que eu estava falando, o descolamento, né? Às vezes fica com esse tom meio amarelado, né? Outras vezes a unha vai ficando mais grossa, tá? E às vezes pode haver contaminação por bactérias e a unha fica com esse aspecto esverdeado. Tá? Outra coisa, essa unha, por exemplo, se esse paciente fosse no meu consultório, a gente tem que pensar em psoríase também, tá? A psoríase dá um aspecto bem parecido com essa unha aí. Dá Ela pra confundir um pouco com a micose. E aí a diferença nós fazemos com um exame que chama micológico direto, tá? Mas é bem esse aspecto aí. E né? é fácil de tratar, doutora?
As duas coisas são difíceis, tanto a micose quanto a psoríase. Dá a impressão aí que tem que até, de repente, arrancar a unha, né? Não, tá descolando tanto ali, né? Mas antigamente a gente tirava a unha assim, hoje já não mais, tá? Hoje você tem muitos tratamentos, a unha cresce bonitinho, rapidinho, desde que você faça. Tem bioral. Né? Você pode usar tanto tratamento vioral como tópico e quanto laser, tá? É lógico que o vioral sempre tem um efeito mais rápido. Tá? Só que alguns pacientes não podem tomar medicação, ou por problema hepático, ou porque tem algum problema gástrico e a medicação irrita um pouco o estômago. Então aí a gente tem que ver qual é o melhor tratamento para cada paciente. Doutora, chegou uma pergunta aqui, na verdade a pessoa comentando que ela sempre roeu unhas e está tentando parar de fumar. E eu fui buscar alguns dados, né, doutora? É muito comum. 30% da população mundial tem o hábito de roer unhas. Só que os pesquisadores fazem estudos e eles não conseguem encontrar o motivo. Por que uma pessoa roe unha? Bom, muitos por ansiedade, né? Medo. Ansiedade eu acho que é o primeiro aí, né? Nervosismo, né? Mas às vezes eu já tive caso no consultório de criança de 4, 3 anos roendo unha, né? Uma criança não é tão ansiosa assim, teoricamente, né? Então, e é um hábito difícil de você tirar, não é fácil. Todo mundo que rói quer parar. Quer parar. Porque não é bonito, né? Não. Principalmente em mulher. Em mulher. Em homem a gente acaba não percebendo muito as mãos, né? Mas nas mulheres é algo que a gente nota, até né? Porque é difícil você ver uma mulher sem esmalte, né? Sim. Então, roendo a unha, nunca sua mão vai estar em ordem, né? Começa por aí. Mas a gente tem tratamento para isso também. Tem alguma dica? Em crianças funciona melhor, porque a gente usa um gelzinho que você passa e a hora que você coloca na boca, ele tem um gosto horrível, né? Então você acaba tirando na hora. Em criança, a criança mais ingênua não sabe, acaba né? Funcionando, então. Agora os adultos é mais complicado, porque você mesma passar, você vai saber que tá ali, vai lá e tira, né? e vai, né? Então já fica mais complicado. A minha avó dizia, passa pimenta. Esse gel ele tem um gosto de pimenta. É um ardido e amargo, né? Então a criança acaba perdendo o hábito por isso. Nós falamos sobre ficar sem esmalte, tem uma telespectadora, a Jussânia. Ela pergunta quantos dias é bom ficar sem o esmalte? Sem o esmalte. Eu sempre oriento assim, se você é uma pessoa que faz a mão toda semana, primeiro, use um removedor oleoso, tá? Porque ele não resseca tanto. E deixe pelo menos uns 2 ou 3 dias sem o esmalte e hidratando bastante, tá? O hidratante não precisa ser nada especial, né? Um hidratante de corpo que a gente usa já serve, tá? É lógico que nós temos produtos hidratantes também, tá? Específico para unha, né? Mas se a pessoa não puder comprar, não tiver acesso, pode ser um hidratante de pele e você massageando à noite antes de dormir, porque aí você não vai lavar a mão e o produto acaba ficando mais tempo. Doutora, nós falamos sobre o hábito de roer e eu iria até comentar, muitas mulheres aí buscam outras alternativas, como na reportagem as unhas em gel ou as postiças, hoje em dia tem a acrílica também. Tem que ter cuidado. Então, Marielle, isso hoje virou meio que uma febre, né? Às vezes a pessoa uma moda. Às vezes tem mulheres que têm as unhas grandes e querem aumentar ainda mais. Então, primeiro, o que eu falo, sempre procure uma boa profissional. Segunda coisa, essa unha precisa ser muito bem cuidada, tá? Até para você não ter contaminação por bactérias ou por fungos, tá? E outra coisa, quando você usa esses produtos que vão aderindo à unha, a tendência é que a sua unha fique um pouco fragilizada. Então, é como esmalte, né? É legal que você também dê um tempo para essa unha respirar, depois tira, fica um pouco, tira, para deixar essa unha crescer e ficar saudável, tá? Inclusive, no final da entrevista, eu separei uma listinha para quem for no supermercado aí, tem unha fraca, para colocar na compra, porque tem muitos alimentos, né, que ajudam estimulam a produção da queratina, na verdade, né, doutora? Então nós vamos passar também essas dicas. A Márcia, da cidade de Conquista do Oeste, Mato Grosso. As minhas unhas estão descamando e parece estar trincando. Eu não uso esmalte. O que ela deve fazer?
Olha, então assim, fragilidade de unha, nós temos que pensar em várias coisas, tá? Então, nós falamos aqui primeiro dos cosméticos, né? Sem ser isso, a unha, ela funciona para nós como um marcador de doenças, tá? Então, tem várias doenças que você vê alteração nas unhas, né? Então, a gente tem que pensar problemas de tireoide, anemia, tá? Isso tudo, quando você tem algum problema, as unhas podem ficar fracas. Tá? Descamar, quebrar, não crescer, né? Além disso, você tem que pensar também nas deficiências de vitaminas, tá? De zinco, de biotina, de ferro. Então, tudo isso, se ela for procurar um dermato, vai ter que ser pesquisado. Faz um exame e aponta tudo. Exatamente. De repente você toma uma vitamina e não está precisando disso, está precisando de outra coisa. Outra coisa, às vezes você está lá com uma anemia, né? O que você precisa não é vitamina, é um tratamento para anemia, né? Então é sempre importante a gente pesquisar qual é a causa dessa fragilidade das unhas. Tá. Doutora, tem muitas perguntas chegando aqui, viu? Daqui a pouco a gente faz essas perguntas, mas eu gostaria de mostrar mais uma unha. Nós mostramos as mãos, agora dos pés com micose. Pode colocar, produção, para a doutora explicar um pouquinho mais o que é a micose, doutora? É uma bactéria, é um fungo, é um vírus? O que é? O que é? Essa daí é a frieira, na verdade, é a frieira. Né? A frieira, bom, o que é uma micose? A micose é causada por um fungo. Coloca a foto da micose, fazendo favor, depois a gente passa para a frieira. Aí, agora sim. Opa, agora sim. Então, a micose e a frieira são fungos, tá? Então, nós chamamos de tinha, tá? Esse é o nome da doença dermatológica, tinha. Então, a gente chama tinha do pé quando é no meio dos dedos, tá? E tinha da unha quando é uma micose na unha, tá? Ou então, onicomicose, que é da unha também. Então, isso é um fungo, tá? Esse fungo, ele entra na unha ou na pele porque você entrou em contato, tá? E facilitou isso, né? Então, nas unhas, ou porque você tirou demais a cutícula, ou usou um alicatinho ou uma lixa contaminada, nos pés, ou porque você pisou em algum lugar que tinha o fungo, né? A gente sabe que fungo tem em todos os lugares. Se você pisar na terra, tá cheio de fungo, né? Mas você tem que ter ali um abertinho para ele entrar, vamos falar, tá? Então, no meio dos dedos, a gente sempre fala, às vezes a pessoa não enxuga direito e ela tem uma fissurinha, e ali entra o fungo e faz a micose. E às vezes difícil de tratar, difícil né, de tratar. E às vezes ele começa na pele e depois pega a unha. E sapato fechado também, com meia, no inverno principalmente? Principalmente, fica né? abafado, às vezes a pessoa não enxuga direito, né? E outra coisa, quando existe a micose nos pés, você tem que tratar o sapato também, né? Porque o sapato funciona como uma fonte contaminadora. O fungo gosta de umidade. Então ele ficou ali. Fica ali no sapato. Aí você cura o seu pé, vai lá, usa o sapato e pega de novo, tá? Outra coisa importante, a meia tem que ser sempre de algodão. Evitar muito meia de nylon, né? De produtos que não sejam algodão, porque não absorve direito o suor, tá? Né? E outra coisa que eu falo, que outro dia aconteceu isso no meu consultório. A paciente falou, mas de onde eu peguei isso? Eu uso tudo meu alicate, ninguém tem micose em casa, né? E aí a gente estava conversando, ela tinha um lugar dentro do armário que mofava. O armário tinha umidade e tinha o mofo. O mofo é fungo, né? Então, certamente ela foi lá pegar algum objeto. Provavelmente o lugar onde fica o sapato, tá? E aí o sapato era a fonte de infecção. Olha só, que curioso, né? Então tem que estar atento até, inclusive, em casa, com esses locais úmidos que causam o mofo, né? Muitas perguntas chegando, muita gente falando sobre a acetona. Doutora, realmente ela resseca, e se existe algum tipo melhor, você já disse, a base de óleo, né? Oleoso, isso. Em qualquer loja dessas de cosméticos, é só você pedir um removedor oleoso, você encontra. Está de volta, hoje estamos falando sobre saúde das unhas, os cuidados que devemos ter, algumas doenças e como tratá-las, com a dermatologista Eliane Dibia. Adoro quando você vem aqui, viu? Esclarecendo. E olha, chovem perguntas, viu, doutora? Tem inclusive
uma pergunta aqui, ela mandou uma foto pra gente. Ai, agora eu perdi o nome, eu saí da conversa. Mas ela mandou, é a Terezinha lá de Ilhabela. Ela mandou inclusive uma foto pra você analisar o que está acontecendo com a unha dela. Podemos colocar, produção, na tela pra doutora analisar ao vivo aqui pra gente, pra essa telespectadora lá de Ilhabela, cidade linda, né? Podemos colocar? Olha aí. Então, o que dá para ver nessa foto, né? Você veja que bem aqui embaixo, nesse lugar que nós temos como se fosse uma semilua branquinha embaixo da unha, é onde nós chamamos matriz da unha, tá? Que é onde a unha cresce, tá? Machucou ali. Você pode ter problema na unha. Tá? E parece que é o que a gente vê ali, né? Bem no meinho, parece que tem um machucadinho. Então, provavelmente, o que aconteceu? Ou ela deu uma cutucada, ou caiu alguma coisa, né? Teve um trauma ali. E provavelmente lesou a matriz, tá? Então, quando lesa a matriz, essa unha vai crescer com um probleminha, tá? É comum a gente ver isso quando a manicure afasta a cutícula com muita força. E aí você vê a cutícula, a unha voltar toda como se fosse cheia de ondinhas, tá? E demora, na verdade, depois para curar, né? Demora porque, assim, o tempo de crescimento da unha lá de baixo até aqui em cima, em torno de 9 meses, tá? Então, até vir uma unha nova. Tá certo? Então, aparentemente, parece que foi isso que aconteceu, tá? Algum trauma e deu essa descoladinha aí, tá? Doutora, muita gente perguntando sobre unha encravada, Isaías, lá de Frecheirinha, Ceará. É um problema para muitas pessoas, na verdade, né? A unha encravada, geralmente ela acontece, primeiro porque corta de uma maneira inadequada. Segunda coisa, às vezes o calçado muito apertado. Tá? E outra coisa, às vezes a pessoa tem o dedo mais gordinho, né? E aí essa pele, ela recobre as laterais e a unha encrava com facilidade. O encravado, eu falo que a gente precisa de uma podóloga. Você trabalha em conjuntos? Eu tenho uma podóloga no consultório. Legal. Porque, às vezes, quando você tem uma micose por muito tempo também, a unha, ela dá uma entortadinha e fica encravada. E a hora que você começa a tratar e ela começa a nascer de novo, ela começa a crescer no trajeto normal e começa a doer. E aí a podóloga faz um serviço super legal. Para unha encravada tem que ser uma podóloga para ir acertando a unha. Deixar os pés bonitinhos também, né? Acho que pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada uma vez 2 por meses. mês é o suficiente. Tá legal, né? Até para a pessoa não ficar cutucando, porque o encravada dói também, né? Com certeza. Bom, doutora, eu falei dos alimentos, né? De repente a gente não quer tomar vitamina, comprar na farmácia, a gente tem aí nos alimentos de graça, não é mesmo? A alimentação é sempre o ideal, né? Fazer uma dieta adequada. Equilíbrio sempre na vida, né? Então eu fui buscar alguns alimentos, então pode ir colocando pra gente até... Você quer anotar? Então anota aí no papel, viu? Olha, os que são ricos em vitamina C, né? Laranja, pimentão. Isso é legal para a pele de uma maneira geral, né? Vitamina C, hoje a gente sabe, ela aumenta muito o colágeno e elastina. Da pele, né? Exatamente. Tá? Bacana. Então, olha, laranja, pimentão amarelo, mamão, morango, goiaba, limão e tangerina. Próxima tela. Ricos em vitamina E também. Esse para unha, vamos falar que é um dos mais importantes. Os mais importantes. Vitamina E e vitamina B, tá? Vegetais de folhas verdes, escuras, nozes, sementes e grãos integrais. Né? Grão é muito legal, gente, para tudo, principalmente cabelo. Né? Bacana. Então, e para fortalecer também as unhas. Sim. Ricos em biotina, peixes de água salgada, como salmão, ai que delícia, muita gente aprecia hoje em dia, né? A culinária japonesa, por sinal, a sardinha, gema cozida, levedura e grãos integrais também. A biotina é o carro-chefe sempre dos tratamentos, tá? Tanto para unha quanto cabelo. Então, esse pessoal todo aí é legal você repor. Bacana. Próxima tela. Ricos também em vitaminas, complexo B. Ovo, laticínios, carnes, aves, germen de trigo e grãos integrais. Os grãos integrais estão aí em todas, devem fazer parte da nossa refeição mesmo, né? Do nosso dia a dia. Próxima tela, o zinco. Quinoa, amaranto e carnes também possuem o zinco. E a queratina, né?
que é encontrada aí no peixe, no ovo e também no frango. Doutora, voltando aqui, eu gostaria de deixar muito claro também para a pessoa levar o kit, vai fazer a mão, do pé, da unha, leva o kit, né? Maria, isso principalmente porque, eu sempre falo isso no consultório, o menos terrível de você pegar é uma micose. É uma micose. Tá? Aí o que mais que você pode pegar com instrumento contaminado? Hepatite C. Que você não precisa de muito sangue, e aí hepatite C é uma dor de cabeça, né? Hepatite B, AIDS também, mas é um pouco mais difícil. Mas pode pegar, né? Então, assim, a micose é o que dá dor de cabeça, mas vamos falar que é o que dá menos dor de cabeça, né? As outras doenças virais são piores. Então, assim, tudo seu, alicatinho, lixa, palitinho, afastador de cutícula. A lixa é muito fácil de passar, né, doutora? A lixa tem muito resto de unha, né? E o fungo, ele é microscópico. Então, a lixa, ela vem carregada de fungo quando é uma pessoa que tem o fungo na unha. E a questão de higiene mesmo, né, gente? Não é que você esteja desconfiando da sua manicure, pedicure, né? Que ela vai falar que ela esteriliza, tudo bonitinho. Mas acho que é questão de higiene pessoal mesmo, né? Exatamente, né? Eu acho que ainda mais hoje... Assim como a gente tem a nossa escova de dente, de cabelo, não é? E hoje está tão fácil, né? As coisas estão baratas, né? Lixo, alicatinho, não é tão caro assim. Não vale a pena correr esse risco. Exatamente. Doutora, encerrando então a entrevista, como sempre, equilíbrio na vida para tudo, né? Até para cuidar das unhas sempre. Das unhas, principalmente. A unha é uma demonstração de saúde, né? Da pele. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, pena que passou rapidinho. E já convido você para estar novamente aqui. Falando em unha, um último detalhe, eu vi esses dias uma menina que coloca o alongamento em gel, doutora. Quando ela tirou, a unha dela estava toda verde. É comum isso acontecer? Isso pode acontecer e isso é uma contaminação por bactérias, tá? Perigoso. Perigoso. E as bactérias, elas não são difíceis de tratar quanto o fungo, tá? Sim. E às vezes não precisa ser nem tratamento via oral, é tópico, tá? Então, se tiver esverdeado, é bactéria, tá? Procure um dermatologista. Procure um dermato para tratar. Com certeza. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, viu? E a Ceasa de Campinas inaugurou uma feira de produtos orgânicos. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Frutas, legumes, hortaliças e várias opções. Mas aqui tem uma regra básica. Tudo tem que ser orgânico. A proposta é oferecer uma alimentação mais saudável a uma parcela da população que já entendeu os benefícios dos alimentos sem agrotóxicos. Eu prefiro o alimento orgânico porque são mais saudáveis os alimentos orgânicos, né? Além de não ter muita química, é um alimento que a gente procura dar para os filhos e para os netos, né? Para a gente também. Sempre foram, porque a gente preza mais a questão da saúde e aí eu tento evitar comprar os outros produtos e é muito difícil achar fruta perto de onde eu moro, então por isso que eu vim hoje aqui. Bom, uma questão de saúde, não ter agrotóxico, uma questão de confiança, a gente é o que come, né? Então, é essa a ideia. E o que eu vejo é que o que você pode gastar um pouquinho a mais agora, depois você colhe na tua saúde, entendeu? Então você evita uma série de intoxicações e coisas que você pode... O risco é maior nos outros tipos de alimento, né? Marielle, por exemplo, tem 2 filhos pequenos e, preocupada com a alimentação das crianças, prefere os orgânicos. Vim comprar tomate, legumes, verdura, porque eu tenho 2 crianças e o melhor é sempre a gente estimular a alimentação mais saudável possível, né? Você é adepta do orgânico, então? Sim, eu já consumia em outras feiras e agora, que é muito perto da minha casa, eu vou começar a consumir aqui também no Ceasa. Ela foi uma das pessoas que aproveitaram a nova feira de orgânicos de Campinas. Esse espaço na Ceasa reúne produtores da região com uma variedade de opções. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Central de Abastecimento e a Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região.
A gente tem percebido que tem aumentado bastante a procura, tanto até de produtores querendo produzir, também entrar no processo da produção de orgânicos, assim como consumidores, que até recentemente teve muito em mídia a questão de política pública sobre os agrotóxicos, então tudo isso trouxe mais conscientização para o pessoal de como é feita a produção. Então as pessoas se interessam em conhecer e saber como são os produtos, né, que são mais saudáveis por não terem agrotóxicos nesse sentido. Que faz bem para a saúde, todo mundo já sabe, mas os produtores dizem que faz bem também para o bolso. É que como aqui o contato é direto com os produtores, o preço acaba ficando um pouquinho mais barato. Aqui na banca do Ramon, que é de Corumbataí, tem alguns exemplos, né? Isso, aqui como são produtos além de mais frescos, né, eles saem mais em conta, né, porque a gente rompe as margens que alguns atravessadores ganham em cima. Então, aqui o limão Tahiti, por exemplo, né, tá em torno de R$6 o quilo, enquanto no mercado embalado alimento orgânico, esse limão custaria em torno de quase 18 quilos, né. Então, é praticamente uma diferença de quase 100%, assim, mais barato do que um embalado, né? Sem contar que aqui a gente pode trocar uma ideia, os consumidores tirar dúvida, né, com a gente sobre método de produção e demais informações mesmo que às vezes o público não tem sobre orgânico, né? Dá uma proximidade. A cenoura também aqui a gente está vendendo ela R$5 o maço, né? Beterraba R$5 o maço, a gente valoriza vender com as folhas juntos também, coisa que você não encontra no mercado, né? Então assim, é preço garantido e alimento fresco, saudável, de confiança mesmo. Você que está assistindo essa reportagem e ficou com vontade de conhecer a feira, ela acontece todos os sábados das 8 da manhã à 1 da tarde. Os organizadores ficaram surpresos com a inauguração no final de semana. Sim, com certeza foi um sucesso. É uma novidade para a Ceasa Campinas e também para o público. Então, para um primeiro dia, superou as expectativas, a feira está bem cheia, o público é bastante específico e a Ceasa fica feliz porque conseguiu dar mais um espaço para os produtores de Campinas e região. Eu acho que essa é a função de qualquer instituição pública e a Ceasa, enquanto pública, é abrir o espaço para que os produtores possam escoar suas produções, sejam elas orgânicas ou não. Bom, e você vai conhecer agora uma iniciativa diferente em Brasília, a criação de um ponto de ônibus ecológico que promete controlar a temperatura, olha só. Em Brasília, boa parte das paradas de ônibus é desse jeito. São pequenas, com paredes e teto de concreto. E isso, no calor... A parada, ela esquenta inteira. E aí ou a gente fica no sol, ou a gente fica aqui embaixo, que não tá no sol, mas tá muito quente também. A saída para esse problema seria o ponto de ônibus ecológico. Ele foi desenvolvido por estudantes, pesquisadores e técnicos da Universidade de Brasília e já está em pleno funcionamento na UNB. Esse ponto de ônibus ecológico pode ser montado em apenas um dia. 70% dele é de bambu e eucalipto. A ideia desse novo design é justamente trazer mais conforto para os passageiros e ajudar a proteger do sol e da chuva. Essa parte metálica em cima ajuda também a prolongar o tempo de vida útil da parada, porque não retém umidade. São duas matérias-primas que são, primeiro, o eucalipto é uma madeira de reflorestamento e o bambu é endêmico ou nativo do cerrado. O Brasil é o país mais rico em espécies de bambu das Américas. Ainda não é possível saber quanto cada ponto de ônibus ecológico vai custar e quando será produzido em larga escala para todo o país. Por enquanto, é apenas um teste. Nós vamos fazer uma avaliação pós-construção e pós-ocupação durante 6 meses. Aí depois sim faz o ajuste de projeto e aí nós temos o orçamento definitivo. Belo projeto. Bom, já estamos na reta final. Se você mandou sua selfie, fique de olho, vai aparecer agora aqui. Vamos lá. Um beijão para o Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, sempre participando. Um super beijo para o Luciano de Rio Crespo, Rondônia. Beijão. O erro. Hernani de Catolé do Rocha, Paraíba. O Gleison de Campo Maior, Piauí, super beijo. Micaele de Eldorado, Pará. Beijão pra você, Micaele. Beijão pra família aí, Roberta, Larissa e Flavinho de Formiga, Minas Gerais. Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. O Cícero de Campo Alegre, Alagoas.
O José de Santa Helena, Goiás também, beijão. Essas foram as participações, preciso encerrar agora, mas eu volto amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau, fui.